Pecadores, é um filme que eu vi esqueci a palavra, mas eu vi bem longe do Oscar, né? Lançou Pecadores, eu acabei vendo. Então, eu não tenho tanta memória assim de Pecadores, mas foi quando eu vi, eu gostei muito. Principalmente que era um filme meio de terror e tem todo o contexto histórico. Isso é uma coisa que Mas impactou eu lembro bastante. que você quero comentar porque eu lembro que você fez uma listinha de melhores filmes de terror de 2025 e ele não é o seu top 1, ele é o seu top 2. É, porque eu não considero ele tanto Você terror em relação à Hora do Mal. Tipo, como terror entendi. mesmo, Entendi. a Eu Hora do Como acho Mal é terror, mais é terror. terror. A questão não é nem necessariamente ser melhor ou pior filme, mas a questão é que como terror, A Hora do Mal é Eu melhor também pra vi a Hora do você. Mal no cinema, apesar que o eu Cinemark acho não apagou a luz no início do filme, né? Os primeiros 10 minutos a gente teve que ver o filme com a luz acesa. Mas eu que gostei bastante da isso, Hora do gente. Mal. Mas aquela lista de filme de terror do ano Entendi. passado também, pô, não teve tanto terror Eu assim acho não. que, tipo assim, o filme, eu tenho uma opinião, assim, sobre Pecadores, que é a seguinte, eu gostei muito do filme, mas o filme, ele não, ele, tipo assim, eles botaram o filme como terror, pra se classificar como terror, porque tem vampiro ali, né, e tal, sangue, mas, tipo assim, eu acho que ele vai ir para ser uma classificação, né, o filme, É. mas eu Não, acho é que ele porque vai vamos lá. mais além do Oi. terror, entendeu? Porque tem, eu acho que tem uma profundidade, uma crítica sobre isso tudo, assim, que não é muito assim. Então filme de terror não tem Na minha crítica. opinião, É que você quer falar? não. Não, eu tô falando É, que para esse filme, eles só botaram essa classificação deles de terror porque parece vampiro, tem sangue, essas coisas. Porque a realidade é que eu achei ele muito mais ação e Ele sei é muito lá, mais ação É mais ação, é suspense. suspense Não um do que. terror, é um suspense, do assim. que um terror em si. E ele tem uma crítica também que vai além disso, entendeu? Por isso que eu gostei muito É, também do filme. Além da porque eu cultura e acho tal. muito subjetivo, porque na literatura isso fica mais claro, tipo assim, porque quando a gente pensa em livro de terror, tipo, você, por exemplo, vou dar um exemplo de um estereótipo que existe de filmes de terror, tá? Tipo assim, você não vai ler um livro para tomar susto, isso não existe, né? tomar Certo? Você susto não de vai tomar um susto Não palavra. tem lendo como um tomar livro. jump scare dentro do Será? livro, né? Você não vai tomar um jump scare lendo um livro. Então, Artistas pelo susto. o gênero terror na literatura, ele tem uma subjetividade meio um pouco que eu acho que se associa e ao mesmo tempo também se diferencia da do cinema. Então, você vê, por exemplo, Frankenstein é um livro de terror por conta dos assuntos que aborda, por conta das coisas que aborda e tal, e isso é o suficiente para classificar ele como terror. E aí eu acho que quando vai no cinema é muito complexo, porque eu acho que se popularizou muito um tipo de terror que é o terror do susto, é o terror do medo, e que se o filme às vezes ele é feito com outra proposta, ele tem dificuldade de se encaixar como terror. Né? Adendo, É que nem, grande adendo. por exemplo, no ano passado teve A Substância. E apesar de muita gente dizer que é indiscutivelmente um filme de terror, muita gente falou, mas não é exatamente terror, é uma coisa, né, É uma body coisa crítica, horror. né? Então, eu acho que o terror no cinema, ele tem muitas nuances e eu acho que o Pecadores entra um pouco nisso. Ele não é um filme feito para dar medo e susto, mas ele é um filme que, talvez pelas questões que ele aborda, pelo tom do suspense, pelo tom da coisa com os vampiros, pela tensão, ele acaba O sangue. sendo um filme ainda de terror. Aí falando. Eu acho que, tipo assim, realmente isso aí que você falou é verdade. Eu acho que é porque também, o que acontece? Eles no cinema, parece que, tipo assim, você tem que ter uma classificação de um filme. Você tem que ter. Aquele filme ali tem que ser alguma coisa, sabe? Não pode ser uma coisa assim. Porque eu acho que é isso que você tava falando. Tipo, Pecadores, ele vai além de, tipo assim, de ser terror e ação, como é botado ali. Ele vai mais numa coisa, tipo assim, mais, tipo assim, até histórica, sabe? Ele vai mais a fundo do que só terror e ação. Eu acho que eles botaram isso nessa caixinha assim, É que só essa para ter coisa, alguma coisa. é porque esses gêneros, isso é uma discussão que você tem em todo tipo de mídia.
em anime, em filme, em série, em livro. No final das contas, o gênero nunca vai ter uma definição super fechada. Exatamente. As coisas se misturam, as coisas Uhum. não, você não tem tipo, ele é terror se tiver 3 jumpscares, tipo, não tem isso, sabe? Não tem Exatamente. uma classificação. Então, as coisas se misturam mesmo. Eu acho que o PK2, ele é válido ele se enquadrar como terror, ele defender, né, o Bob próprio em prol dele ser terror, e eu acho isso, inclusive, politicamente importante, porque o Oscar é um filme que historicamente não reconhece tanto filmes de terror. E eu acho que é importante reconhecer que, olha só, não é porque o filme vocês gostaram e agora, não, isso não é terror. Vou dar um exemplo disso, que não é do audiovisual, mas, por exemplo, a galera do funk. Aí eu vou abrir um parêntese meio O aleatório aqui, mas tchá-tchá. a galera do funk, porque a galera do funk de São Paulo, eles têm uma abordagem de ritmo diferente do funk carioca, certo? Mas Sim. todo mundo entende que é funk pela galera que vive ali. E aí juntou os MCs de funk, eles decidiram fazer uma música sobre drogas, que se eu não me engano, o nome da música é Cracolândia, inclusive ficou muito famosa na época e tudo mais. E aí a galera começou a dizer que eles tinham lançado um rap. E eles falaram, Sim. não é rap, é funk. Sabe? Todo Sim. mundo aqui é MC de funk. Aí a gente decide fazer uma música séria e de repente, não, agora é rap, É porque a gente rap. decidiu fazer uma. Eu acho que é porque é muito. Eita, eita. Alô? Eu acho que é porque é isso. É muita questão de, tipo assim, de você encaixar numa modalidade as coisas, assim, sabe? Não ver a coisa ampla, assim. Eu acho que, tipo assim, o Pecadores vai muito mais além do terror. Ele explora muito mais, assim, o próprio jazz, sabe? E, tipo assim, por exemplo, eu podia classificar esse filme também, além de terror e ação, um musical, porque tem muita música, sabe? Isso é uma coisa que até foi criticada, né? Tipo, essa coisa da música e tal. Mas eu achei muito maneiro o filme, porque é isso, vai além dessas, Exato. No final das contas, dessas você não coisas vai. e explora muito um lado. Na arte, quando você vai fazer uma narrativa, você não pensa no gênero e depois você pensa na história. Primeiro você pensa na história, você escreve sem se pegar nada, com a liberdade. Depois, quando você está pensando em como você vai vender essa história, aí você começa a pensar em tipo, putz, quem eu quero alcançar, que público eu quero alcançar, e aí você começa a localizar os gêneros. Óbvio que às Sim, vezes você vai tentar, por exemplo, vou escrever uma história com vampiros, você vai se basear, você vai ter suas referências de histórias de vampiros, e aí você, consequentemente, talvez você já saiba, enquanto você está fazendo, que aquela obra tem um aspecto mais de terror, um aspecto mais sobrenatural. Mas, no geral, a coisa do gênero dessa forma fechada tem muito mais a ver com a comercialização do que com a história em si. Enfim. sim, com certeza. E eu gostei também que nesse filme eles botam, tipo assim, eles trouxeram de novo, né, o vampiro daquele jeito mesmo que ele é, né? Aquela parada de, tipo assim, de ter permissão para entrar. E isso é uma coisa que o cinema muito tempo que não mostra assim, né? O vampiro dessa forma, de, tipo assim, de você ter que deixar ele entrar e essa coisa do vampiro ser sanguinário e Na tal, né? mitologia vampírica clássica. Eles Né? voltaram um clássico do vampiro, isso eu achei incrível, além das músicas, né? Das coisas, tipo assim, do filme botar essa ancestralidade também, misturar com o místico, né, também, que eu achei incrível. E enfim, eu achei esse filme totalmente incrível, além de ter o meu namorado, né, participando como ator, né, o Michael B. Jordan. Ele, tipo assim, além dele, eu Além achei desse que, tipo assim, adicional. além disso, eu achei muito interessante essas partes das músicas também. E a história em si é muito boa. O El tá muito quieto, fala, Léo. É. Mas é que Não, o cara, El, quando a gente falou do Michael B. Jordan, ele tipo falou assim, bastante, né? Vai, fala. essa ideia deles terem escolhido vampiros, assim, eu acho que foi muito aquela coisa do vampiro ele ser um ser, tipo assim, sanguessuga, tá ligado?
representando como se fosse colonizadores assim querendo roubar coisas que pertencem a eles, tá ligado? Nessa mesma vibe assim. Uhum. Verdade. Eu gosto muito dessa perspectiva de Tem muita simbologia o filme, né? ficção especulativa decolonial, né? De tipo assim, eu acho que então, esse filme poderia super entrar nessa perspectiva, assim, porque é uma perspectiva que você reconhece toda essa existência, toda essa questão, e você incorpora isso junto de elementos sobrenaturais. Então, eu estou comentando isso porque isso é uma coisa que eu não vou dizer que está em alta, não tá, porque literatura nunca está em Não. alta, mas, tipo assim, dentro da literatura, em alguns círculos, em algumas coisas, já se discute bastante isso, sobre uma coisa do fantástico decolonial, sobre você Sim, sim, sim. considerar essas questões coloniais mesmo num mundo fantástico, mesmo num mundo de fantasia. Enfim. Eu vi, tipo assim, eu vi até bastante gente, tipo assim, se perguntando, pô, o filme tava numa questão de música, tá ligado? Eles tendo que se defender lá dos caras lá da Ku Klux Klan, né, que queriam matar eles, que eles tinham feito o bar lá. E, tipo assim, os caras se perguntando, pô, do nada colocaram um monte de vampiro, assim, tipo assim, pô, tem um sentido, tá ligado? Eles terem colocado Maneiro. os vampiros ali, né? Com certeza. Agora, o porquê teve aquela pegada meio irlandesa, assim, eu não sei, eu acho que vampiros têm uma origem irlandesa, não é? Algo assim? Não sei, Não, eu acho fiquei E meio. Eu acho que deve ter uma coisa assim da Irlândia com a música, né, irlandesa, com essa parada. Mas eu realmente não pesquisei sobre essa coisa, né? Mas. É porque assim, a gente vê que até os vampiros, eles têm a base cultural deles, tá ligado? A dancinha que Sim, aquele cara faz, tá ligado? É uma dança sim. cultural da Irlanda. Não sei se é da Irlanda, da Islândia, algo assim, tá ligado? Irlanda. É da Irlanda. Irlanda, Irlanda. Irlanda. É da Irlanda. Irlanda, Islândia né? é Então, tipo. Irlanda. É, eles mesmo. tinham a parada cultural deles também, tá ligado? Não eram só, tipo, seres que vinham e roubavam mais pessoas pra eles, sabe? Uhum. É, Zanji não quer falar nada, não? Ah, não sei. É porque eu também, assim como o Eliseu, assisti Pecadores já tem bastante tempo, então minhas memórias assim sobre Pecadores eu, elas ficam meio difusas na minha cabeça. Sandy Mas tá eu acho. servindo. Exatamente. Eu tô aqui para ser bonita. Tá servindo Mas Kant. Só servindo.